O sistema operacional, ele exerce um papel importantíssimo dentro de um ambiente computacional. A propósito, tá, gente? Só por curiosidade, esse é o software mais complexo que existe. Professor, o senhor que desenvolve software, trabalha com desenvolvimento de software há mais de 20 anos. Qual foi o sistema mais complexo que o senhor já trabalhou? O sistema mais complexo que pode existir na face da Terra é um sistema operacional. Tá falando sério, professor? Mais complexo que possa existir é um sistema operacional? Sim. Ué, professor, mas e aquele sistema lá das sondas Spirit e Opportunity que foram para Marte? Aquilo não é um sistema complexo? É um sistema complexo. Mas não chega nem aos pés da complexidade existente em um sistema operacional, seja ele qual for. Seja ele Solaris, Sun, Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Symbian, Windows Phone, Slackware, Ubuntu, não interessa. O sistema operacional é é o software mais complexo que pode existir. Por quê, professor? Não, em vez de eu responder, eu vou perguntar para vocês. Por que será que um sistema operacional é o software mais complexo que existe? Alguém pode me dizer por quê? Alguém arrisca dizer por que um sistema operacional ele é o software mais complexo que existe? Pela quantidade de detalhes que ele tem, professor, até chegar no seu funcionamento. Exatamente. Pela quantidade de detalhes, e aí tem uma coisa que piora a situação. Tem uma coisa que piora a situação, que eu vou botar bem aqui, ó. O sistema operacional, ele não sabe qual é o hardware com o qual ele está trabalhando. Como assim, professor? Ora, pensem, eu vou dar o exemplo vou dar dois exemplos, tá? Eu vou dar exemplo de um Windows, e vou dar um exemplo de um Android, por exemplo. Vou dar dois exemplos. E dentro desse universo aqui tem milhares de outros, tá, gente? Eu tenho aqui Linux, eu tenho o OS 2 da IBM, eu tenho o Apple macOS, eu tenho o iOS, eu tenho Symbian, eu tenho Ubuntu, eu tenho... E em cada um desses você tem milhares de outras versões, tá? Dentro do Windows, eu tenho Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows Millennium, Windows 10, e dentro de cada um desses eu tenho vários tipos. Dentro do Windows 10, eu tenho o Professional, eu tenho o Home Edition, eu tenho o Student. Dentro das distribuições Linux, a gente tem os Red Hat, a gente tem os Slackware, a gente tem os Ubuntus. E dentro do Ubuntu, eu tenho a versão Home, eu tenho a versão Professional, eu tenho a versão Community, eu tenho a versão Developer. Dentro do Mac, eu tenho o Mac Lion, eu tenho o Mac Mojave, eu tenho o Mac Catalina, que é o mais recente, eu tenho o Mac High Sierra, e assim vai. Aí, por exemplo, pega um sistema operacional como o caso do Android. Eu tenho diversos hardwares. Eu tenho hardware da Samsung, eu tenho hardware da Xiaomi, eu tenho hardware da Motorola, eu tenho hardware da Nokia, eu tenho hardware... Tem tantas especificações, e é papel desse indivíduo aqui, ó, gente. É papel desse indivíduo aqui, ó, fazer com que esse cara bem aqui da ponta, ó, vou botar de verdinho, ó, eu e vocês aqui, ó. Olha eu e vocês aqui, ó, o professor Wilson. Olha eu e vocês aqui.
Esse usuário aqui, ele pode ser usuário de 3 tipos, tá? Alguém pode me dizer quais são os 3 tipos desse usuário aqui, ó? Quem pode me dizer quais são os 3 tipos desse usuário? Alguém arrisca dizer? Pode chutar, o momento de errar é aqui. Nós temos 3 tipos de usuário. Quem arrisca dizer quais são? O usuário desenvolvedor e o testador. Quase, quase. Ele falou o desenvolvedor, o usuário normal. O desenvolvedor, o analista de banco de dados, o analista de requisitos, o analista de negócios, o gerente de governança de TI, o gestor de projetos, tudo fazem parte de um usuário só, que é o usuário que a gente chama de usuário humano, tá? Agora, eu tenho outros 2 tipos de usuários. Eu tenho o usuário que é um hardware. Sério, professor? E eu tenho um usuário que é um software. Alguém pode me dar um exemplo de cada um desses? Um exemplo de um usuário hardware, um leitor de códigos, por exemplo. Um usuário do sistema é todo aquele que interage com um sistema. Eu pergunto para vocês, ora, quando eu tenho uma catraca eletrônica lá no meu trabalho, que ela lê o meu crachá, e quando eu passo pela catraca eletrônica, automaticamente ela insere o horário que eu entrei na empresa. Isso não é um usuário que está interagindo com o sistema? Isso não é um usuário que está interagindo com o sistema? Tem uma outra camada aqui na frente que eu vou botar. Eu vou colocar de vermelhinho, que eu vou colocar de interface. Vou botar uma camada, inclusive vou botar ela redondinha, ó. Então, olha só que interessante. Eu tenho um usuário hardware, por exemplo, que vai se utilizar de uma interface qualquer para acionar o meu sistema operacional. Exemplo, a catraca eletrônica lá da nossa faculdade, por exemplo. A catraca eletrônica lá do nosso trabalho. Quando você passa o seu crachá nela, esse hardware, a catraca eletrônica, agora ela é um usuário do sistema, que por meio de uma interface, ou interface, como vocês acharem melhor, por meio de uma interface, ela vai interagir com o sistema operacional, que no caso lá, eu posso ter um sistema operacional ou na própria catraca, ou no sistema que faz o controle de ponto. E aí, esse sistema vai, por meio de um mecanismo de hardware qualquer, acionar qualquer um dessas plataformas aqui. Eu posso ter também, olha que interessante, eu posso ter também um usuário de software. Alguém poderia me dar um exemplo de um usuário de software em um ambiente computacional? Um usuário de software, a gente já deu um exemplo de um usuário de hardware. Por exemplo, um leitor de código de barras, ou uma catraca eletrônica, ou um sensor de aproximação que mostre que chegou alguém, de repente, no ambiente para acionar uma câmera. Então, eu posso ter um usuário que é hardware, eu posso ter um usuário que é software. Alguém pode dar um exemplo de um usuário software? Quem pode me dar um exemplo de um usuário software? Professor, aquele programa que o senhor fez para enviar o e-mail para todo mundo? Seria um exemplo? Pronto, excelente. Eu fiz um programa que envia o e-mail automaticamente. Ora, esse algoritmo, ele, por meio de uma interface, ele conversa com o meu sistema operacional para poder, por exemplo, acessar o hardware e ler lá no meu banco de dados quem é o nome do aluno, qual é o e-mail dele, qual o arquivo que é para ser enviado. Então, olha que beleza, um exemplo é um software que envia e-mails. Um outro exemplo é quando eu tenho um software, por exemplo, de reconhecimento de imagens em um aeroporto.
Eu posso ter um software de reconhecimento de imagens que vai fazer uma interface para alimentar um sistema operacional. Então, a gente pode ter 3 tipos de usuários. O mais comum é esse aqui, ó, é o usuário humano, eu e vocês. Por enquanto, tá, gente? Mais comum por enquanto. Daqui a gente já alcançou esse usuário aqui, ó, software, já alcançou os usuários humanos. Hardware ainda não. Eu ainda tenho mais software, interação humana do que de hardware. Mas de software já passou há muito tempo. Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu trabalho no SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Eu tenho uma máquina lá, que é uma máquina de firewall, que a gente faz as contagens de ataques que os sistemas recebem. Só por curiosidade, em um único segundo, nós sofremos cerca de 1.600 ataques em um único segundo. Professor, o que é um ataque? Um ataque é uma tentativa de invasão do sistema por meio de uma porta lógica. Professor, o que é uma porta lógica? Se você digitar lá no seu endereço de... Se vocês observarem aí na minha tela, vocês estão vendo que eu estou mostrando um desenho aqui, essa é a minha mão, eu estou no browser. Olhem lá o endereço eletrônico do browser, lá em cima, ó. Eu tenho o endereço 192.168.31.233. O que é isso? Toda vez que o endereço começar com 192, você está dentro de uma mesma classe de rede, tá? Então, o sinal que eu estou... Esse 192 é uma rede minha interna aqui, que eu subi essa rede para poder usar a webcam do meu celular, para eu poder, por exemplo, mostrar essa tela aqui para vocês. Aquele número que aparece depois dos 2 pontos, vocês conseguem ver? Aparece um número depois dos 2 pontos. Que número é esse? Só para ver se vocês estão acompanhando. É o número da porta. É o número da porta, exatamente. A porta mais comum de acesso ao seu computador é a 8080. Como eu aqui estou dentro de uma sub-rede protegida, eu tenho um firewall e eu tenho um proxy, então eu estou usando essa porta 8080 para poder acessar aqui a minha webcam, para poder mostrar esse desenho que eu fiz aqui para vocês. Aquela porta ali, 8080, é um exemplo de uma porta lógica no seu sistema. O seu sistema tem milhares delas. Cada aplicativo utiliza uma porta diferente. Por exemplo, quando você manda gerar um PDF, quando você manda gerar um simples PDF, ele vai lá e abre uma porta lógica no seu sistema, e aí ele utiliza essa porta lógica para poder se comunicar com uma impressora PostScript, por exemplo. Essas portas lógicas que eu estou me referindo, que são tentativas de invasão. Então, quando eu falo assim, a nossa máquina lá no SERPRO recebe de 1.500 a 1.800 tentativas de invasão por segundo. O que significa isso? Que tem programas que vêm e tentam acessar essas portas. E se encontrar uma delas aberta, ele entra e copia dados. Aí eu pergunto para vocês, 1.600 ataques por segundo. Vocês acham que isso é feito por pessoas? Seres humanos? Você acha que são chinesinhos de 14, 15 anos lá na China? Não, isso são softwares, são bots, são robôs. Então, quando eu falo para vocês que nós temos usuários, softwares, pode ser um sistema, pode ser um algoritmo que envia e-mails, ou pode ser um bot. Existem bots malignos, existem bots benignos, é igual câncer, né? Então, exemplos de bots benignos? Os robôs de busca de indexação do Google. Eu tenho, lá na Google, eles têm programas de computadores que rodam 24 horas por dia aos bilhares
para poder indexar as páginas que surgem na internet. Então, se a gente chegar agora e criar um arquivo HTML e publicar na internet, em questão de 10 minutos, ele já estará indexado no Google. Então, se alguém pesquisar lá na ferramenta do Google, ele já vai aparecer. O que é isso? São bots. Bots é o nome bonitinho que a gente dá para robots, tá? Aí a gente chama só de bots. Então, hoje, o número de usuários software já é maior do número de usuários humanos. E o número de usuários hardware ainda é pequeno. Então, por isso eu botei nessa ordem aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Só aqui a gente tem hoje algo em torno de 4 bilhões de indivíduos, tá? Aqui. O mundo hoje tem 7,6 bilhões. Desses, cerca de 4 bilhões já estão conectados na rede, em todo o mundo. Então, mas a grande maioria ainda é de bots. E aí, o que é o papel da interface? Opa, faltou um R aqui, né? Interface. Toda vez que vocês virem esse termo interface, entendam como um protocolo de comunicação. Professor, pode me dizer o que é um protocolo de comunicação? Pode ser um hardware ou um software que vai fazer a troca entre A, que está aqui em cima. Quem é A nesse caso? São usuários, software, pessoas e hardware. Vai fazer a troca entre A e B. Nesse caso, B é o nosso sistema operacional. E aí, o nosso sistema operacional, é papel dele, e aí vem a parte difícil, tá, gente? Se comunicar com esse cara aqui, ó. Se comunicar com hardware. Professor, por que é complicado se comunicar com hardware? Por conta da grande diversidade que existe. Eu tenho hardware de entrada de dados, eu tenho hardware de processamento, eu tenho hardware de saída de dados, eu tenho hardware de fabricantes de todo tipo que você possa imaginar, e um fabricante surgindo a cada minuto. E para cada fabricante desse, é papel desse indivíduo aqui, ó, saber, senhor hardware, qual é a sua plataforma? Eu sou plataforma Intel. Você é plataforma Intel? Então, para eu acessar os seus arquivos, eu tenho que fazer da forma ABC. Senhor hardware, qual é o seu hardware? Eu sou da plataforma Solaris. Sun Solaris. Então o sistema operacional tem que fazer outra tarefa para poder... senhor hardware, qual é o senhor? Eu sou hardware da Apple. Então o sistema de arquivo é diferente. Senhor hardware, qual é o senhor? Eu sou Xiaomi, ou então eu sou Samsung. Não, sou Motorola. Então para acessar o seu GPS, o comando é diferente. Por esse motivo, nós temos aqui, nesse indivíduo aqui, ó, o tipo de software mais complexo que vocês poderiam ver. Aí a pergunta inevitável, professor, se o sistema operacional é o software mais complexo que existe, por conta da característica dele, de ter que acessar tipos de hardware diferentes e ter que fornecer interface para tipos de usuários diferentes, então qual é o segundo tipo de sistema mais complexo? São os sistemas que emulam sistemas operacionais. Alguém pode me dar um exemplo de algum? Sistemas que emulam sistemas operacionais. Uma máquina virtual da Oracle, por exemplo? Por exemplo, excelente. Uma máquina virtual da Oracle. O que é uma máquina virtual? Como o próprio nome diz, ela simula esse indivíduo aqui, ó. Então, você pode ter no seu computador aí, no seu laptop, você pode ter um sistema operacional instalado. Vamos supor que você tenha o sistema operacional Windows instalado na sua máquina, tá?
Você pode colocar uma virtual machine, uma máquina virtual, e colocar um outro sistema operacional, Linux. E ter vários sistemas operacionais. No meu computador, por exemplo, eu tenho 5 sistemas operacionais na minha máquina aqui agora. Eu tenho o Windows 10, eu tenho o macOS High Sierra, eu tenho o Linux Slackware, eu tenho o Linux Ubuntu e eu tenho o Windows XP. Eu tenho 5 sistemas operacionais. Professor, poderia ter vários? Quantos você quiser. Na verdade, quantos a sua máquina suportar, né? Porque esses softwares de emulação de sistemas operacionais, eles são pesados. Nós temos vários, tá, gente? Nós temos da IBM, nós temos o exemplo que o colega citou da Oracle, que é a VM da Oracle. Nós temos a Virtual Machine da Fusion e várias. Inclusive, pessoal que trabalha com a área de desenvolvimento de software, a gente costuma ter máquinas virtuais para poder fazer testes em sistemas. Por exemplo, quando eu quero testar um software novo, eu não instalo direto no meu sistema operacional. Eu abro uma virtual machine, uma caixinha para ele, coloco o sistema operacional qualquer lá, geralmente eu coloco o Windows 10, porque a maioria dos softwares são escritos para o Windows 10, e aí eu testo o software naquele ambiente controlado. Então, se porventura ele tiver algum software malicioso, tiver algum vírus embutido, tiver alguma coisa, eu trabalho ele somente naquela caixa de areia. E depois eu mato essa caixa de areia da memória, e aí, se o software for aprovado, eu realmente instalo no meu sistema operacional default. Então, o mais complexo que existe é esse cara aqui, ó. Justamente porque ele está no meio do caminho. Aqui para cima nós temos uma questão muito complicada, porque eu não sei quem é que está acessando o meu sistema operacional, eu não sei se é um bot, eu não sei se é uma pessoa humana, eu não sei se é uma catraca eletrônica ou se é um leitor a laser de código de barras de um supermercado. Eu não faço ideia. Mas eu tenho que prover mecanismos para que esses elementos se comuniquem comigo. E aí, geralmente, eles vão utilizar algumas portas de entradas, que vocês vão ouvir muito o termo API. Quem pode me dizer o que significa? Quem lembra? O que é uma API? É uma Application Programming Interface. Programming Interface, exatamente. A tradução é um protocolo de comunicação de software que vai dar acesso ao meu sistema. Então, essa é uma das formas em que a gente utiliza camadas de software para fazer essas comunicações. Existem outras formas, tá? Existem os web services, que são serviços web também. Existem outras web services. Existem vários. Agora, principalmente, os sistemas operacionais oferecem mecanismos para que as empresas possam desenvolver hardware para eles. Por exemplo, se você comprar hoje um mouse, imagine um mouse qualquer. Se você compra hoje um mouse, o fabricante desse mouse aqui precisou escrever um software para que o seu sistema operacional pudesse identificar toda vez que o usuário passear com esse mouse, toda vez que o usuário clicar nesse mouse. Então, o que os fabricantes de sistemas operacionais fazem? Eles disponibilizam em seus sites, na parte desenvolvedor, todo o sistema operacional tem isso. Você entra lá no sistema operacional, lá no site da Apple, aí tem lá uma parte, Development, desenvolvedores. Você entra no site lá do Ubuntu, tem uma parte lá, desenvolvedores.
Você entra no site da Google, ou da Apple, ou da Microsoft, lá no Windows, tem lá desenvolvedores. O que a gente vai buscar lá como desenvolvedores? A gente vai buscar as APIs que esses sistemas operacionais nos fornecem para a gente construir hardware para eles. Então, eu estou fazendo uma impressora 3D. Como é que é o comando do sistema operacional para eu passar para a próxima camada de impressão? Então, lá no site, por exemplo, da Microsoft, eu tenho uma pasta lá, desenvolvedores, aí tem APIs, aí eu vou lá e pego os comandos que eu devo utilizar dentro desse sistema operacional para poder fazer uma determinada operação. Então, os fabricantes de hardware, eles precisam fazer isso. E aí, óbvio, eles vão fazer isso para os sistemas operacionais mais comuns. Por isso que é muito mais fácil você encontrar, por exemplo, hardware compatível com a plataforma Windows, pelo simples fato de que ela ainda detém mais de 80% do mercado. Em segundo lugar, vem a plataforma Linux. E aí ela está empatada com o macOS. Números norte-americanos, tá, gente? No Brasil, eu não sei qual é o percentual de usuários no Brasil. Por plataforma, a gente não tem, pelo menos eu não conheço uma fonte dessa pesquisa. E aí, quando eu vou fazer um hardware, por exemplo, estou desenvolvendo uma nova webcam. Uma webcam que vai ser operada por drones e tem capacidade X. Então, o que eu faço? Eu vou baixar as APIs de comunicação com os principais sistemas operacionais. E aí eu vou construir os softwares para eles. Por isso que quando você compra um hardware, atrás da caixinha dele vem algo escrito assim, compatível com o Windows 10 ou superior, compatível com Linux, Ubuntu 4.2 ou superior, compatível com macOS 10.13 ou superior. Por quê? Porque o fabricante do hardware precisou baixar as especificações de cada sistema desse para construir o seu hardware. Óbvio, para que o hardware possa ser acessível por quem? Pelo sistema operacional. Porque, na verdade, é o seu sistema operacional que vai operar o seu hardware. Professor, então não sou eu que mexo no meu mouse? Talvez fisicamente você esteja mexendo no seu mouse para cima e para baixo e apertando o botão, mas se não houver um comando claro do seu sistema operacional para poder interagir com esse hardware, não vai funcionar. Os usuários de Linux há 12 anos, por exemplo, há uns 10 para 15 anos, a gente não tinha as distribuições do Linux, por exemplo, que a gente tem agora, como é o caso do Tupiniquim, como é o caso do Ubuntu, como é o caso do Red Hat. A gente tinha uma versão do Linux chamada Slackware, que ela tinha acabado de chegar, então não tinha APIs para muitos dos hardwares. Então, a impressora que você comprava não funcionava nele, o scanner que você comprava não funcionava, era um Deus nos acuda. Se eu quisesse utilizar Linux naquela época, eu tinha que ser desenvolvedor e escrever o software para o reconhecimento do meu hardware. Hoje em dia, não. Foi uma ideia fantástica de um cara chamado Linus Torvalds, que inclusive está em um dos vídeos que eu pedi para vocês assistirem. Ele pegou o código, o kernel do sistema operacional e abriu e falou assim, olha, quem quiser, tem aqui o código-fonte. Ele tornou open source o código do Linux. O que ele fez com isso? Ele acabou contratando a maior quantidade de programadores da história. A Microsoft, no final da década de 90, tinha 5.000 desenvolvedores. 5.000 desenvolvedores no final da década de 90.
o Linus Torvalds, quando fez isso, ele acabou contratando 15 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo a custo zero. E aí essa galera que gostava da ideia de desenvolver para um sistema operacional novo, começou eu quero usar a minha impressora da HP. Aí escrevia o drive para ela no Linux e mandava para o headquarter, e aí ele decidia se colocava ou não no kernel. E aí dessa forma, ele acabou tratando 15 milhões de desenvolvedores ao redor do mundo a custo zero e fez com que a curva do Linux fosse essa daqui, ó, fosse uma exponencial. Vou fazer essa pesquisa no Brasil, eu morro de curiosidade para saber a quantidade de usuários no Brasil, mas essa curva aqui, ó, tem crescido cada vez mais, principalmente motivada pela característica de ser free. Para vocês terem uma ideia, lá no governo onde eu trabalho, no CERP, ou em todos os órgãos do governo, não se usa sistemas operacionais pagos. Não se usa o macOS, não se usa Windows. Um órgão ou outro vocês vão ver, mas a grande maioria, no CERP, por exemplo, tudo é Linux Ubuntu, software livre. Por quê? Porque a licença disso daqui, ó, é muito cara. Só para vocês terem uma ideia, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais é o que a Estácio paga só de licença do Windows 10 nos laboratórios. 20 milhões de reais. É muito caro. Oi, pode falar. E detalhe, né, que eu estava usando o Ubuntu esses dias, né? Percebi que a experiência dele é bem mais lisa. Com o software, assim, meu notebook, ele roda o Windows 10. Só que com o Ubuntu, ele estava rodando muito mais liso, muito melhor do que com o Windows Muito 10. melhor, é verdade. Sendo que é um sistema pago para o outro que é livre, né? Então, tipo, Exatamente. ele é bem mais seguro. Ele é muito mais estável do que o próprio Windows, que é um sistema pago, que tinha que ter tudo isso. É verdade. O que o Vitor falou é uma coisa muito interessante, tá, gente? E eu vou até comentar sobre isso. Geralmente, o Linux ele vai rodar com uma facilidade muito maior no seu hardware do que o Windows. Eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar para vocês por quê. O Windows, ele parte do pressuposto de que o usuário dele tanto o aluno do Centro Universitário Estácio de Sá, que é alguém da área de tecnologia, tanto o aluno do curso de tecnologia, quanto o aluno do curso de pedagogia, quanto o avô desses alunos, que não tem conhecimento de tecnologia. Então, o que a Microsoft faz? Pensando nisso, ela já embute uma série de microserviços, de microprogramas dentro do sistema operacional para você ter, por exemplo, eu vou rodar um vídeo qualquer. No Windows, ele já vem com os principais codecs do mercado, com quase todos. Por quê? Porque ele está partindo do pressuposto de que, e se for o avô do professor Wilson, que não tem muito conhecimento de tecnologia e quer assistir o vídeo que o neto dele mandou. Então, ele já vem com isso tudo embutido. Coisas que em alguns outros sistemas operacionais você tem que ir habilitando. Então, essa é uma das características. Outra característica que foi muito bem citado aí pelo Vitor é o seguinte, uma das portas de entradas que o Windows utiliza são arquivos chamados Dynamic Link Library. Professor, o que são Dynamic Link Library? O último L significa pacote, biblioteca. E o L do meio significa conexão.
E o primeiro D significa dinâmica, ou seja, é uma biblioteca de conexão dinâmica que muitos programas utilizam essas bibliotecas para poder fazer essas interfaces com outros hardwares e outros softwares. Ela tem vantagens e tem desvantagens. Uma das vantagens dela é que, dependendo de uma evolução nesse software aqui da ponta, ou em um determinado hardware, eu não preciso atualizar o meu sistema operacional todo. Basta eu atualizar somente essas bibliotecas de vínculos dinâmicos. Essa é a vantagem. E aí é muito mais prático eu fazer um upgrade num arquivo do que num sistema operacional todo. Mas ela tem uma desvantagem. Ela precisa ser registrada em uma arquitetura que esse sistema operacional usa, chamada registros. A DLL ela tem que ser registrada no Windows. E quando ela é registrada, é um pacote a mais de software que o sistema operacional tem que gerenciar. Então, quanto mais delas, mais o sistema operacional vai ficando mais pesado. Coisas que nós não temos nesses sistemas operacionais aqui embaixo. Nas linhas OS 2, por exemplo, da IBM, ele não trabalha com essa ideia de bibliotecas dinâmicas. Nas linhas da Mac, também não. Você não precisa instalar nada, você basta colocar o executável, um arquivo package, PKG, e o sistema operacional vai interpretar. E se você não quiser mais ele, basta você deletar. Aqui não. Aqui no Windows, você tem que fazer o registro inverso, que é o que a gente chama de desinstalar o software. Desinstalar o software significa eu vir no registro do Windows, localizar a chave de chamada dessa DLL e bloquear essa chave de chamada. Senão, ele continua lá. E quanto mais DLLs delas lá, obviamente, mais o sistema operacional vai ficando mais pesado. Então, o Vitor falou uma coisa muito interessante. Por o mesmo hardware, rodando o Windows 10 e rodando a versão mais recente do Linux Ubuntu, você vai ver uma performance melhor no Linux Ubuntu. Mas, atenção, pode ser que exista alguns equipamentos de hardware ou alguns softwares que talvez ainda não tenha os drivers para o Ubuntu 2, para o Ubuntu, a versão mais recente. Então, o que muito provavelmente já vai ter no Windows. Por quê? Como o Windows tem a maior fatia de mercado, os fabricantes de hardware dão prioridades para escrever os drives para o Windows. Aí depois eles escrevem para Linux e macOS. Aí depois eles escrevem para OS 2 Sun Solaris. Então a ordem acaba sendo essa, então você vai ter menos problemas de incompatibilidades com o Windows, porque os fabricantes vão dar preferência para o Windows. Pode falar, Victor. Foi por isso que eu voltei para o Windows 10, por causa principalmente pelo pacote de Adobe. Compatibilidade, né? Exatamente. O pacote Adobe todinho, ele não funciona. Tem até alguma coisa assim. O Wine, né? Isso. Ele rodava com as versões mais antigas do Photoshop. Só que os outros programas não funcionavam direito. Aí eu tive que voltar para o Windows 10. Aí você teve que voltar para o Windows 10. Por quê? Porque os fabricantes... Exatamente. Os fabricantes, tanto de hardware, por exemplo, a minha mesa digitalizadora que eu estou utilizando aqui, a minha impressora 3D, tanto os fabricantes de hardware quanto os fabricantes de software, por exemplo, Adobe. Alguns softwares da Adobe, por exemplo, principalmente quem gosta aí de edição de vídeo, não vai funcionar nas versões mais recentes do Linux. Eles estão trabalhando para isso, mas eles vão dar prioridade para os sistemas operacionais que mais tem no mercado. Não é uma questão óbvia? Por esse motivo, tem gente que me fala assim, tem gente que me pergunta assim, professor, então o macOS não pega vírus? Claro que pega, óbvio. Inclusive eu uso um antivírus aqui
poderoso porque eu sei do perigo que tem. Mas por que vai pegar menos? Por que o Linux vai pegar menos vírus do que o Windows? O macOS vai pegar menos vírus do que o Windows? Quem pode me responder essa? Olha, professor, para mim fazer um vírus, eu posso afetar 200 mil pessoas de uma vez, porque eu vou fazer um que afete 10. Matou a pau. Questão de demanda mesmo. Exatamente isso. O Bruno matou a pau. Exatamente. É demanda. Se eu quero roubar a senha e eu tenho um sistema operacional que é utilizado por 90% e um outro que é utilizado por 10%, eu quero roubar a senha. Óbvio. É óbvio que eu vou fazer o vírus para um sistema operacional que tem muito mais participação de mercado. É uma questão óbvia. Eu não vou perder meu tempo fazendo um vírus. Agora, então é por isso que não tem? Não, existem, mas muito poucos. Se eu fosse hoje gastar 4 horas do meu tempo para fazer um vírus, para dar print de tela e pegar a senha do usuário, para que eu vou fazer para o Mac? Se eu fizer para o Mac, eu vou conseguir 1.000 senhas. Se eu fizer para o Windows, eu vou conseguir 1 milhão de senhas. Então, peraí, se eu vou ter o mesmo trabalho, eu quero alcançar um número maior. Então, por esse motivo, os fabricantes, não só de software, mas também de hardware, eles primeiramente vão escrever drives para a plataforma Windows. Por esse motivo, na minha máquina, eu tenho 2 sistemas operacionais da Microsoft, 2 sistemas operacionais da Linux e um sistema operacional do Mac. Justamente por conta disso, algumas coisas eu vou ter mais facilidade com Windows, outras coisas eu vou ter mais facilidade com Linux, outras coisas eu vou ter mais facilidade com o macOS. Então, por esse motivo, o papel desse cara aqui é extremamente complexo. E olha, a nossa conversa até agora só girou em cima de computadores. Essa TV que está aí do lado de você, muito provavelmente você tem uma TV, uma Smart TV aí na sua casa. Existe um sistema operacional para ela, que precisa operacionalizar um hardware, que na ponta de cá, em cima, tem 3 tipos de usuários. Eu vou dar um exemplo de cada, tá? O usuário humano, não preciso nem dizer, né? É você. Você que vai assistir lá o filme mais tarde. E o usuário de hardware? Você pode ter, por exemplo, você pode ter, por exemplo, conectado na sua TV, um teclado para poder fazer buscas na internet. Você pode ter conectado na sua TV, por exemplo, uma câmera de vídeo para você poder usar o Skype, o aplicativo da Skype na sua TV e conversar com alguém. Então, você pode ter centenas de dispositivos de hardware. Uma antena externa, por exemplo, um cable modem para você assistir streaming. Então, são vários hardwares que podem estar conectados na sua TV. E há também softwares que estão conectados na sua TV. Por exemplo, quando você entra lá nos aplicativos da sua TV e utiliza o Netflix, é um usuário de software o Netflix nesse momento. O Netflix, nesse momento, ele vai se utilizar de uma interface para poder comunicar com o sistema operacional da sua TV. E aí, o sistema operacional da sua TV é quem vai dar, por exemplo, a prerrogativa de, por exemplo, aumentar o volume, de, por exemplo, dar um print da tela ou mudar um perfil de usuário. Então, mesmo o sistema operacional da sua TV, o sistema operacional do seu smartphone, o sistema operacional do seu laptop ou o sistema operacional do seu relógio, se ele for digital, né? A não ser que ele seja analógico. Mas se ele for digital, ele também tem um sistema operacional lá por trás, que vai prover essa comunicação. Então, amigos, se você pensar, por exemplo, no DaVinci, esse aqui chama-se o DaVinci, tá até a logo dele aqui, ó. Essa máquina aqui, o paciente deita aí nessa cama e o médico lá do outro lado do mundo, ou na casa dele,
faz a cirurgia com total precisão. Vocês estão vendo aqui 3 braços, e esse quarto aqui é sobressalente, tá? Esses 3 braços, 2 deles, os 3 fazem incisão. Esse da ponta aqui vai no umbigo do paciente, e esses 2 em microincisões, aí num passa a câmera de vídeo e iluminação, e nos outros 2, os equipamentos cirúrgicos. E esse daqui fica de backup para algum problema. Você consegue fazer qualquer operação. E você pode, se for uma operação corriqueira, por exemplo, tanto ambulatorial quanto de clínica cirúrgica, tanto em quadros crônicos quanto quadros agudos, independente da cirurgia, você pode gravar um log dela e registrar no sistema. Então, o computador vai aprender, o software aprende o processo cirúrgico e depois eu não preciso mais do médico. Fica um médico em pé aqui só para fazer o acompanhamento. Professor, isso é coisa de outro mundo? Não, nós temos aqui, em vários hospitais em Brasília, nós temos essa máquina. Aí você pode pensar assim, então esse é um sistema extremamente complexo. Pode até ser, mas ele não chega nem aos pés de um sistema operacional. Até porque ele está rodando em cima de um sistema operacional, que vai rodar em cima dessa máquina aqui, ó. Então, o que vai modificar de um sistema para outro, na verdade, é o tipo desse hardware aqui, ó. Esse hardware pode ser um veículo da Tesla, esse hardware pode ser uma mesa digitalizadora, como essa que eu tenho aqui em cima da minha mesa agora, ou esse hardware pode ser um equipamento cirúrgico da Vinci, por exemplo. Não importa. É tarefa desse indivíduo aqui, ó, fazer essa troca. E essa troca, ela não é simples. Por quê? Por esses 2 motivos. Primeiro, porque ele envolve tipos de usuários diferentes. Observe nessa máquina da Vinci ali, que eu acabei de mostrar para vocês. Ela tem os 3 tipos de usuários na mesma rodada, na mesma paulada. Essa máquina aqui, ó. Ela tem os 3 tipos de usuários concomitantemente, simultaneamente. Ela tem usuário de hardware, de software e humano, na mesma rodada. E eu tenho que operacionalizar um hardware que ele é específico. Ele vai ser um hardware bem específico. Assim como um veículo da Tesla, um veículo autônomo da Tesla, assim como a sua Smart TV, que está aí na sua sala, e assim como o smartphone que está dentro do seu bolso, provavelmente, ou em cima da mesa. Então, são especificidades distintas. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está desenvolvendo para Swift, que é para a plataforma macOS, iOS, os comandos para você acessar o GPS do celular são completamente diferentes de quando você está usando o Android Studio para desenvolver um aplicativo, por exemplo, para Samsung ou Motorola. O acesso ao GPS é completamente diferente. E aí, de novo, isso é papel de quem? Isso é papel do sistema operacional controlar isso. Por esse motivo, é a resposta da nossa pergunta no início da aula. Professor, por que a gente precisa utilizar uma disciplina no meu curso só para falar de sistemas operacionais? Primeiro, para a gente identificar a importância. Depois, para a gente ver como é que ele faz esse acesso de hardware. Como é que ele faz esse controle de memória? Quem aí já desenvolveu em alguma linguagem e sabe, por exemplo, que lá no Python, quando eu digito A recebe 3.14, que automaticamente vai lá no sistema operacional e aloca uma memória do tipo real. Ou se eu estiver desenvolvendo em Java, que eu coloco int, nome da variável, recebe 3, e automaticamente ele vai lá na memória e aloca um espaço do tipo inteiro. Ou se eu estou desenvolvendo em linguagem C ou COBOL, que eu chego lá e coloco uma string, o nome da variável, e coloco um texto dentro, que ele vai lá e automaticamente aloca uma cadeia de caracteres. Quem é que faz isso? É tudo sistema operacional. As linguagens de programação, elas só vão pedir permissão.
só vão fazer o pedido. Senhor Sistema Operacional Todo-Poderoso, por favor, aloca para mim uma cadeia de caracteres do tipo float. Aí o sistema vai lá e aloca. Não só aloca, quanto bloqueia aquele espaço na memória para aquele programa. E se porventura a memória RAM acabou, quem é que vai fazer o swap? Hein? Quem é? Vai sobrar para quem? Isso tudo é papel de quem? É papel do sistema operacional. Por esse motivo a gente tem essa disciplina. Eu vou abrir esse arquivo junto com vocês. Quem conseguiu ler esse arquivinho, ele é bem interessante. Inclusive, foi só para facilitar que eu mandei aqui, tá, gente? Só para vocês terem no celular, para ler a qualquer momento. Mas ele está lá na área do aluno, o oficial. É o mesmo, está lá. Eu só mandei aqui para ter uma facilidade. Aqui no início quando ele aqui na página 3, ele fala desse assunto que a gente acabou de conversar, tá? Na página 4, ele começa sobre o histórico. E aí isso aqui é bem legal. Ele começa falando do histórico das gerações dos sistemas operacionais. Ó, se vocês puderem baixar lá no material, na página 4, ó. Tudo começou lá com Electronical Numerical Integrate and Computer. Ó que sigla para ele aqui, ó. Electronical Numeric Integrate and Computer. Vou marcar ela aqui para vocês verem, tá vendo, ó? Tudo começou lá no ano de 1943. Ele entrou em operação no ano seguinte, 1944. É aquele trambolho que vocês já lembram dele, vocês já devem ter visto milhares de fotos nesse curso. Electronical Numerical Integrate and Computer. Aquele que os programadores tinham que entrar dentro dele para programar. 18 mil válvulas, 30 metros quadrados, 160 toneladas, ocupavam um andar inteiro do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ocupava o segundo andar do prédio e estava lá. Mas qual foi a grande sacada aqui? A grande sacada foi justamente isso daqui, ó. Nessa época, as primeiras máquinas estavam começando a entrar em operação e o que nós tínhamos até então eram máquinas mecânicas. Não sei se vocês lembram quando a gente comentou sobre isso, das máquinas mecânicas, eletromecânicas e eletrônicas, né? Então, até então nós tínhamos equipamentos apenas mecânicos. O ENIAC, o E de ENIAC é justamente eletrônico. Foi a primeira máquina e aí a gente tem então a primeira geração dos sistemas operacionais. Aqui, amigos, a programação era feita por meio do chaveamento mesmo, tá? O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nessa foto aqui, é um programador mesmo, literalmente programando, ó. Então, como é que era feito? Como é que hoje a gente entra lá no Python e escreve um comando se A for maior do que B, então imprima algo. Olha como a vida é maravilhosa hoje em dia. Aqui a programação era feita nessa forma aqui, ó. O cara fazia um cilindro, demorava uns 2 dias, né, professor? Exatamente, exatamente. Para eu fazer uma instrução simples, levava tanto tempo. Para vocês terem uma ideia, esse computador entrou em operação para fazer cálculos matemáticos balísticos. Cálculos matemáticos balísticos são extremamente complexos porque envolvem muitas variáveis. Para vocês terem uma ideia, para eu lançar um projétil, o ano era 1945, né, gente? O que estava acontecendo em 1945 no planeta? Quem lembra? Era o ano do final da Segunda Guerra, mais ou menos. Exatamente. A Segunda Grande Guerra Mundial estava no auge. Então, olha só, para eu lançar um projétil balístico, por exemplo, para ele alcançar
e essa minha bomba aqui, ó, cair aqui e explodir, para eu lançar um projeto balístico, os cálculos são extremamente complexos. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho que levar em consideração aqui a aerodinâmica do projétil, o peso dele, eu tenho que levar em consideração se a ogiva está na frente, se a ogiva está no meio ou se ela está no final do projétil. Eu tenho que levar em consideração a velocidade do vento, eu tenho que levar em consideração a pressão atmosférica, eu tenho que levar em consideração a pressão barométrica, eu tenho que levar em consideração a umidade relativa do ar, eu tenho que levar em consideração a altitude em relação ao nível do mar, para eu poder fazer esse cálculo e ter uma precisão de lançamento de um projeto. Um matemático experiente para fazer isso daqui, um matemático experiente, ele levava de 30 minutos até 2 horas para fazer um cálculo desse. Um matemático levava de 30 minutos a 2 horas para fazer um cálculo desse e com a possibilidade de errar. Quando essa máquina entrou em operação, o Electronical Numerical Integrate and Computer, ele passou a fazer essas máquinas em, pasme, 2 segundos, com margem de erro igual a 0. Claro que é 0, porque não tem como eu ter um erro de trocar de sinal que um humano pode fazer. Mas, para eu programar toda essa operação, aqui por meio desses chaveamentos aqui todos, ó, levava tanto tempo mas ainda assim valia a pena, porque eu ganhava no tempo de... Porque quando eu fosse fazer o próximo cálculo, quando eu fosse fazer... agora mudou a ogiva. A ogiva agora, ela tem... o projétil tem a ogiva agora no meio. Bastava eu mudar um desses cabos aqui, ó. Um chaveamento só. É como se eu mudasse um parâmetro. Eu não precisava refazer o cálculo todo. Entenderam? A grande sacada Por isso que valia a pena manter uma máquina como essa, porque ela, embora ela tomasse muita energia, precisou-se desenvolver, inclusive, um gerador específico para dar conta do recado, mas acabava valendo a pena, porque eu tinha um grande ganho quando era de 1945 até 1955, é o que a gente chama da primeira geração. Qual é a característica dos sistemas operacionais dessa primeira geração? Era aqui, ó, o usuário tinha acesso direto ao hardware. Conforme eu acabei de mostrar para vocês naquelas fotos ali. O pessoal programando diretamente no hardware. Ou seja, o chaveamento era feito por meio de circuitos e cabos. Acreditem ou não, amigos. Hoje a gente chega lá na nossa linguagem de programação Java e escreve if 5 maior ou igual a 3, faça isso. Hoje é uma maravilha, mas antigamente eu tinha que chavear isso daqui de forma binário, ligando cabos. E cada cabo desse era ligado a uma válvula. Por esse motivo ele era tão grande e ele consumia tanta memória. Justamente por conta dessa característica, válvula de computador. Ela era muito grande, ela era pesada, ela consumia uma energia tremenda e o principal problema dela, como era um equipamento bastante simbólico, com pouca tecnologia de transmissão de energia, então elas se queimavam muito facilmente. E aí, por esse motivo, aquele tamanhão todo. Aí depois aconteceu um fato maravilhoso, né? Os próximos 10 anos que se sucederam, que é a chamada segunda geração, aí não, já surgiu esse carinha aqui, ó, o transistor. Aí, meus amigos, o negócio mudou da água para o vinho.
Enquanto eu tinha aqui a válvula, eu vou botar um transistor do lado só para vocês verem a grande diferença. Olha aqui, ó. Antes eu tinha um elemento desse aqui, ó. Eu tinha uma válvula. Agora eu tenho um equipamento desse tamanho. Ele diminuiu em cerca de 10 vezes o tamanho. E aí, consequentemente, ele diminuiu também na capacidade de consumo de energia e, consequentemente, na liberação de calor. Então, eu pude ter equipamentos muito menores. E aí, a grande característica dessa segunda geração aqui agora é justamente a presença do transistor. E aí, eu pude ter desenvolvimento de aplicativos já com linguagem de alto nível. Quem pode me dizer a diferença de uma linguagem de alto nível para a linguagem de baixo nível? Quem lembra? É uma onde é mais próximo do ser humano e a outra do computador, a linguagem humana e a linguagem do computador. Exatamente. Quando eu tinha aquela linguagem lá da primeira geração, eu tinha que literalmente chavear. Passou energia ou não passou? 0 ou 1. Ligado ou desligado. Eu tinha que escrever a nível de hardware. Aí é baixo nível. Quanto mais eu vou aproximando-se do usuário, eu vou aumentando o nível. Fortran, por exemplo, que é uma linguagem que surgiu ali em 1954, e aí foi utilizada de 1955 a 65, agora eu já tinha, por exemplo, um comando chamado print. Olha que beleza. Antes eu tinha que chavear a escrita para perfurar um cartão. Agora eu fazia assim, ó, eu dava print e mandava quantos furos iam ser impressos. E aí ficou muito mais fácil, inclusive com o desenvolvimento de sistemas de processamento em lote, que aí juntou o desenvolvimento de sistemas de processamento em lote com a leitura de cartões com linguagem de alto nível. Aí, amigos, a computação deu um salto enorme. Isso aqui foi uma grande evolução que nós tivemos na forma de trocar informações de um hardware para outro ou de um sistema para outro. Aí, inevitavelmente, os sistemas caíram de tamanho exorbitantemente. A gente viu ali fotos do ENIAC, né? Quando você vai agora para fotos, por exemplo, do UNIVAC, ó, UNIVAC, aí você vai ver computadores muito menores. Olha só. Olha esse laptop aqui, por exemplo. Um computador que outrora cabia num andar inteiro, agora ele cabe dentro de uma sala, justamente por conta do advento do transistor. O transistor foi um salto na história humana comparado à invenção da roda, para vocês terem uma ideia. E aí eu consigo ter o UNIVAC, que já é dessa geração, olha só. Olha que interessante o cara já programando no UNIVAC One, por exemplo. Ó. Tá vendo que agora eu não preciso mais entrar dentro do computador para poder... Aqui eu já tenho um sistema operacional que já não é mais próximo do hardware. Olha lá, de novo, um programador do sexo feminino. Ó. Agora eu não preciso mais entrar dentro do hardware para poder programar. E isso aqui foi um grande salto. Os transistores. O transistor, além dele ser menor e ocupar menos energia, ele conseguia fazer 100 vezes mais operações. Então, aquele cálculo do ENIAC que eu mostrei para vocês agora há pouco, aquele cálculo que outrora ele era feito por um programador humano que levava entre 30 minutos e 2 horas para ficar pronto, um cálculo matemático, e depois ele passou a ser feito em 2 segundos, um único cálculo. Agora, com o UNIVAC, eu consigo ter de 10 a 30 cálculos em um único segundo. Olha que legal.
de 10 a 30 operações em um único segundo, nos próximos 10 anos. Só por curiosidade, tá, gente? Se o computador que está na sua frente for tiver um processador da Intel, se for um i3, ele faz em torno de 4 milhões de operações nesse mesmo segundo. Se for um i9, ele faz cerca de 16 bilhões de operações no mesmo segundo. Aqui o ENIAC, ele fazia uma operação a cada 2 segundos. Ótimo, porque melhorou muito, porque não sei se vocês lembram, o matemático experiente em balística, ele levava de 1h30, 2 horas para fazer o mesmo cálculo e ainda tendo possibilidade de ter erros. A terceira geração, pronto. A terceira geração mudou completamente a história. O que surgiu na terceira geração? Surgiram os circuitos integrados. O que a gente fez agora? A gente pegou aquele transistor que já era 10 vezes menor do que uma válvula. Ó, vou até mostrar aqui nessa imagem. Ó. A gente pegou aquele transistor que já era 10 vezes menor do que uma válvula. E sabe o que a gente fez aqui agora? Colocou 1000 deles dentro dessa mesma plaquinha que vocês estão vendo, ó. Então, antes eu tinha uma válvula que fazia um chaveamento. Depois eu troquei para um transistor que tinha 1/10 do peso e do tamanho e fazia 10 a 100 vezes mais operações, mais rápidas. Agora, o que eu fiz na terceira geração? Eu coloquei 1000 componentes desse, eu consegui miniaturizar e imprimir 1000 componentes desse numa plaquinha de silício. Professor, por que silício? Silício não é o melhor condutor, a gente sabe disso. Existem condutores muito melhores na tabela periódica. O silício é apenas o mais comum, mais abundante. Quem já teve a oportunidade de andar descalço na areia da praia aí, pisou em quintilhões de grãos de silício. Como ele é muito abundante na natureza, a gente utiliza para fazer essas placas de circuito. Não é o melhor condutor, mas ele é muito barato e muito comum. O ouro, por exemplo, é um condutor muito melhor. Só que, dada a escassez desse elemento da tabela periódica, o ouro, a gente acaba optando por silício, que é muito mais barato. Aí eu imprimi aqui, ó, 1000 nessa mesma caixinha aqui, ó. Aí, meus amigos, a história muda completamente. Agora eu consigo desenvolver algoritmos computacionais que fazem cálculos muito mais rápidos. Eu consigo agora, nos sistemas operacionais, promover um negócio chamado alocação dinâmica de memória. Eu consigo fazer um negócio chamado spooling, que é eu poder colocar tarefas enfileiradas para o sistema operacional executar. E a maravilha do time sharing, que é ele dividir a fatia de processamento, porque agora eu tenho condições matemáticas de fazer esse processamento, que antes eu não tinha. Agora eu tenho essas condições. Então, aqui, ó, na terceira geração, é que a gente entrou mesmo no mundo dos sistemas operacionais conforme a gente conhece hoje. E aí, depois, para melhorar, aí foi nesse momento, por exemplo, que surgiu o sistema operacional mais famoso, robusto e poderoso do planeta, que é o Unix, que é esse que eu estou marcando aqui, ó. Em cima do Unix, por exemplo, é que é construído os sistemas operacionais todos da Mac, da Apple. É em cima do Unix que o kernel do Linux foi construído. Então, é um sistema operacional que até hoje é amplamente utilizado. E aí sim, agora eu consigo ter
controle das operações de entrada e saída e o controle de utilização da unidade lógica, aritmética e dos registradores da CPU. Aqui, ó, na terceira geração, de 1965 a 1980. E aí, o que aconteceu na quarta geração que é diferente, que é do ano de 1980 até hoje? Lembra que na terceira geração eu consegui imprimir 1000? Agora, de 1980 para cá, a Intel melhorou a tecnologia dela de impressão de microchips e ela conseguiu colocar 100 vezes mais. Então, os microchips começaram a ter 1 milhão, milhões de transistores. E aí, com uma capacidade dessa, aí a história muda completamente. Você agora consegue ter capacidade de operar com interface gráfica, por exemplo. Amigos, interface gráfica é uma coisa extremamente cara. Essa tela que está na sua frente agora, essa telinha que está na sua frente, se ela estiver configurada com 60 Hz, que é o default, se você é um gamer, ela deve estar no mínimo a 75 Hz. Se você é um usuário comum de computador, ela deve estar a 60 Hz. Significa, e provavelmente ela tem uma resolução, geralmente elas têm as telas desse computador, dessas TVs que vocês estão usando, ela tem 1080 pixels de largura por 920 pixels de altura, geralmente, tá? Então, o que acontece? Nesse caso aí, você tem, para fazer o desenho dessa tela aí, ele vai de pixel a pixel, desenhando linha por linha, pixel a pixel, primeiro na largura e depois na altura. Ele faz isso 60 vezes a cada segundo, se o seu monitor estiver configurado com 60 Hz. Desenhar tela é uma das coisas mais caras que tem no processamento. Só para vocês terem uma ideia, se quiserem fazer esse teste depois, abra o gerenciador de tarefas do seu sistema operacional. Pode ser do Mac, pode ser do Ubuntu, pode ser do Windows. Abra o gerenciador de tarefas, vai naquela parte do gráfico de processamento, abre o gráfico de processamento e depois pega uma janela qualquer, clica com o mouse no topo dela e fica passeando com ela pela tela, tipo assim, ó, pega a tela e eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas fica passeando com ela e olha o gráfico do gerenciador de tarefas do seu sistema operacional. Você vai ver um pico do processamento. Por quê? Justamente o processo de desenhar tela é um processo extremamente caro. Por esse motivo, muitas placas de vídeo evoluíram para ter um processador próprio. Principalmente o pessoal que gosta da área de games, porque como os softwares têm que desenhar bilhões de polígonos na tela, de acordo com a operação que o usuário mexeu no joystick ou no teclado, e o software tem que renderizar isso daí em tempo real, por esse motivo, muitas placas de vídeo, principalmente para gamers, têm um processador próprio para ela. Por esse motivo, muitas mineração de bitcoins é feita em cima da placa de vídeo. Não sei se vocês sabem disso. Mineração de bitcoin. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, blockchain, bitcoin, depois me pergunta. Então, as interfaces gráficas que não surgiram com a Microsoft, tá, gente? As interfaces gráficas surgiram com uma empresa chamada Xerox. Essa empresa aqui, ó. Xerox. Essa empresa foi a primeira a trabalhar com interfaces gráficas. E aí a Microsoft só copiou a ideia e aí desenvolveu o sistema operacional Windows. Ela começou a trabalhar com interface gráfica e operação por meio de mouse. Só depois da quarta geração, com a impressão de milhões de circuitos integrados dentro da placa do microchip,
é que a gente pode ter os sistemas operacionais como a gente conhece hoje. Aí, depois do Disk Operating System da Microsoft e das primeiras versões da Microsoft, nessa mesma época, a Apple lançou sistemas operacionais da linha Lisa 1, Lisa 2 e Lisa 3, e a Xerox também entrou no mercado com sistemas operacionais. Aí sim é que surgiram sistemas operacionais tais quais conhecemos hoje. E aí na aula que vem a gente vai ver as diferenças dos mono, multi, preemptiva, multitarefa, cooperativa, multitarefa, preemptiva e os sistemas multiprocessados. Que aí a gente já chega mais próximo da nossa atualidade hoje em dia. É muito legal esse assunto, não é? Fala a verdade. Ou alguém achou chato? Eu acho muito legal esse assunto. Que a gente vê como é que foi essa evolução, como é que ela aconteceu, o tanto de coisa que ainda temos para evoluir